misteriosa estrutura de pedra foi descoberta acidentalmente em 2003 e é conhecida como Calendário de Adão. Ela está escondida nas colinas e apenas algumas pessoas sabem disto. Acredita-se que a estrutura seja o edifício mais antigo feito pelo homem. Foi descoberta por um piloto sul-africano, Johan Hein, enquanto sobrevoava a região de Mpumalanga. O seu avião ficou fora de controle e, para salvar o seu avião, ele optou por um pouso de emergência. Mas, infelizmente, caiu na encosta de uma montanha. Após o acidente, Johan saiu do avião e, milagrosamente, ele estava bem e sem ferimentos. Do lado de fora, ele se deparou com 3 pedras monolíticas de dolomita, que eram enormes e pesavam cerca de 5 toneladas métricas. Essas pedras estavam saindo da terra e próximas delas havia um grande círculo feito de pedra. Acredita-se que, se não houvesse o acidente, o local ainda não teria sido descoberto, porque o local está localizado em uma área extremamente isolada e as encostas que levam a ele são quebradas e cheias de poeira. Por outro lado, a descoberta feita por Hein foi bastante notável. O sítio megalítico foi chamado de Calendário de Adão porque parecia ser um calendário de pedra extremamente antigo, ou seja, o Stonehenge do continente africano. A estrutura descoberta por Hein parecia ser a mais antiga estrutura feita pelo homem. Segundo as teorias, acredita-se que a estrutura tenha cerca de 300 mil anos de idade, muito antes de qualquer evidência da civilização humana ter sido descoberta. Segundo o pesquisador, se a estrutura é realmente tão antiga, então isso exigiria a ajuda de uma civilização muito avançada. Todo este lugar se parece com um calendário e foi construído com pedras que foram colocadas em alinhamento astronómico. O local é composto por um círculo externo feito de pedra. O diâmetro do círculo é cerca de 30 metros. Também dentro do círculo existem vários monolitos, eles dispostos de forma complicada. Perto do local existem também outras estruturas semelhantes e círculos de pedra que são colocados em alinhamentos complementares e conectados por uma série de canais. Segundo cientistas e pesquisadores, estes canais não levam apenas ao calendário de Adão, mas também se conectam a muitas outras ruínas e antigos terraços agrícolas na paisagem. E já agora, se desejar saber todos os detalhes sobre todas estas estruturas espalhadas por mais de 3 países no sul da África, veja o vídeo aqui em cima. Seja como for, no meio do círculo há 2 pedras em pé, em posição vertical, e elas também têm entalhes sobre elas. A maioria dos materiais de construção, incluindo pedras, parecem ter sido trazidas de um lugar distante. Apenas a vista aérea do local consegue mostrar a forma do calendário claramente. Isto sugere que foi construído usando alguma tecnologia que não conhecemos e que hoje se acha impossível ter havido no passado. Agora surge a pergunta: por que o local foi construído nesta área tão remota? A resposta para esta pergunta pode ser que o local em que o calendário de Adão foi construído é rico em recursos de ouro. Na verdade, é a mina de ouro mais rica da atualidade. É a mina de ouro Sheba, em Mpumalanga, isto na África do Sul. Possivelmente, o fabricante da estrutura pode ter encontrado estes recursos úteis. Mesmo depois de tantos séculos, este calendário continua funcionando perfeitamente e é usado por pessoas para controlar a hora do dia e do ano. O tempo é determinado pela sombra do Sol poente, com o monolito mais alto projetando a sombra do Sol no centro da pedra plana ao lado. Apreciada inadequadamente e de forma duvidosa, a descoberta acidental de Johan Hein foi ignorada pela comunidade arqueológica por 6 anos. Inicialmente, eles tiveram muito pouco interesse. Foi apenas em 2009 que começaram as investigações no local. No momento em que a investigação no local começou, Hein já conduzia a sua própria investigação. Na sua investigação, as pedras tinham sido dispostas em 4 direções cardeais que indicavam os solstícios e equinócios da mesma forma que Stonehenge.
A erosão das rochas e dos líquenes que as rodeavam ajudam os geólogos a estimar a idade do calendário de Adão. De acordo com os pesquisadores, a estrutura pode ter cerca de 75.000, 200.000 ou até mesmo 300.000 anos. Tecnologias avançadas ajudaram os pesquisadores a identificar e a medir as frequências sonoras com a propriedade acústica que a formação rochosa obtém da Terra sobre eles. Na pesquisa, também foi descoberto que estas frequências se originam debaixo do círculo das pedras, que levou à surpreendente teoria de que estes tons conduzem eletricidade, mas de uma forma que não conseguimos entender. As frequências de som da Terra dentro destas pedras criaram a forma ressonante das flores. Isto também representa um tipo de geometria sagrada no ambiente. De acordo com Michael Tallinger, o local foi construído por alguma civilização antiga desaparecida e ele também acredita que é o local mais antigo do mundo. Com todas estas novas descobertas, há muitos que acreditam que essas hipóteses são falhas. Alguns cientistas tradicionais acreditavam que o círculo de pedras nada mais é do que um recinto de gado e que a sociedade não tem mais de 400 anos. A complexidade e o tamanho do local negam o facto de que o local foi construído para ser um cercado de gado. A história da África não está bem documentada, o que também contribui para a confusão sobre o calendário, mantendo assim aberta a mente para mais descobertas. Ainda há muitos detalhes sobre o calendário de Adão que o público em geral precisa entender e eles também devem ter em mente que historiadores e cientistas estão tentando incansavelmente descobrir os mistérios deste local. Há muitos mistérios a serem resolvidos. Por que é que o local é tão complexo? Se for apenas um curral de gado e se o calendário tiver 300.000 anos, então quem o construiu? Porque se diz que a nossa civilização tem menos de 12.000 anos. Se os pesquisadores conseguirem encontrar a civilização que a construiu, então eles poderão aprender mais sobre como é que é esta civilização que viveu e prosperou no passado. Se quer saber mais sobre o assunto, veja aqui o vídeo aqui ao lado. Okay? Tem todos os detalhes. O meu nome é Rui Ludovino e este é o Curiosidades Ocultas. Obrigado por assistir, espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas neste episódio e se sim, me ajude e curta o vídeo, subscreva e compartilhe para chegar a mais pessoas como você. Tenha um dia fantástico.